Olá, tudo bem? Eu sou Gleicia Fabiani, idealizadora do Espaço VIP Garden. E quem nós somos, né? Somos uma equipe familiar que nasceu, né, para dar forma às suas ideias, aos seus projetos, o seu desejo de realizar a sua história. Esse é o nosso objetivo. E pensando dentro desse contexto, dentro desse propósito, porque na verdade uma marca nasce para servir exatamente dentro dessa perspectiva, né? E é por isso que nós estamos aqui. Eu, na verdade, representando essa marca. Dentro desse terceiro dia, né, de workshop do Espaço VIP Garden, realizado para noivas e aquelas que desejam realmente, né, começar um novo ciclo na sua vida. E aí, pensando nisso, o que nós programamos durante esses 3 dias, né? O contexto de fiquei noiva e agora, né? A gente sabe que ficar noiva te exige tantas coisas, né? Exige tanta programação, tanta organização. E a gente vem justamente nesses 2 dias, porque hoje completa o terceiro dia com outra cerimonialista, falando exatamente desses processos. O princípio desses processos, né? Primeiro falamos com a Bia, onde nós tratamos do estilo, da personalidade, da identidade, nós tratamos do planejamento, nós tratamos da parte organizacional. Isso é óbvio, né, de uma forma não tão profunda, porque não dá tempo para isso, até porque essa cerimonialista tem muitos conteúdos, mas o que a gente pôde tratar dentro de 1 hora, a gente tentou tratar, mas é óbvio que elas têm algo muito relevante para falar com muita propriedade, né? Até porque eu já acompanho essas profissionais, e o espaço justamente ele acaba tendo esse contato, esse relacionamento, para que a gente tenha a propriedade e a segurança e a confiança de indicar pessoas. Esse é o nosso papel, né? Não é só ter um espaço para fazer com que se aloque o dia da noiva, mas ter também profissionais capacitados para te atender, noivinha. Esse também é o nosso objetivo. E aí, pensando nisso, é por isso que a gente tem criado aí conteúdos, a gente tem criado aí diversas oportunidades de informações, conhecimentos, proximidades de relacionamentos com profissionais de qualidade. Tem muitas coisas, tem muitas novidades para que você conheça aquilo que o Espaço VIP Garden tem para te oferecer. Essa é a nossa proposta, tá? E aí, no segundo dia, a gente teve a Rejane falando sobre a parte das emoções. A gente sabe o quanto as emoções é um aspecto fundamental. Falando-se, então, da pandemia, né, do momento que nós estamos vivenciando, a gente entende que uma saúde mental é totalmente necessária nesse momento, para que você possa ter aí, no longo do seu processo, da sua organização, o equilíbrio, a paz, a alegria, o desfrute, para que tudo ocorra exatamente como você deseja, assim como também Deus pensou exatamente como seria o seu grande dia, né? Então, o que nós estamos fazendo como profissionais, né, que entendemos que a nossa marca não é simplesmente para trazer como objetivo a lucratividade, mas é para trazer justamente a confiabilidade daquilo que nós viemos para servir para vocês. E o Espaço VIP Garden justamente nasceu para isso. É apoiar, sustentar você nesse novo capítulo. E com isso a gente chama profissionais com essa característica, né? Então, hoje eu tenho uma profissional também muito especial, que é a Letícia, e vai falar de um tema extremamente importante, que é a lista de convidados, porque é algo muito complexo, né, quando você está organizando no seu dia, né? Então, eu conversei com algumas noivas, né, antes de entrar nesse workshop. Eu tive 3 dias de conselhos com ex-noivas para noivas, e assim,
e eu tive alguns esclarecimentos que foram muito pontuais com relação à lista de casamentos, e elas ficaram muito à vontade quando elas falaram sobre a lista, porque lista de casamento nada mais é do que quando você tem uma afinidade, um vínculo, quando você cria, porque na verdade o que você tem que ter no seu dia são pessoas que vão compartilhar não só do momento, mas de toda uma construção. Gente, entenda, tudo na vida é uma construção, né? Então, a realização, ela faz parte de uma construção. E é isso que a gente quer construir com você hoje. E é por isso que eu trouxe uma pessoa capacitada, habilitada, com uma propriedade exclusiva para falar dessa lista, tá? Então, eu acredito que a minha convidada já está aqui. Gente, e eu tenho... Ela já está aqui, eu vou chamá-la. Cara, eu tenho a Karina. Gente, eu amo essa mulher de paixão, sabe? Eu tenho a Cecília, eu tenho a Carol. Karina, você sabe o quanto você é especial, né, minha amiga? Sabe quando aquelas mulheres são muito especiais pra você? Karina é dessas mulheres, gente. Deixa eu ver se ela vai conseguir entrar já, né? Olá, Meu boa amor. noite. Tudo bem, Flor? Tudo ótimo. Que Dá um bom. oi para todo mundo que está aí. Pedir já, primeiramente, né? Nós estamos aí vivenciando esse isolamento, esse distanciamento. Então, eu estou em casa com as duas crianças. Então, de vez em quando pode ter alguns, né? Alguns efeitos sonoros aí atrás, E isso é mas muito legal, né? tranquilo, né? Ao vivo e a cores, entendeu? Exatamente. A vida como Empreendedoras ela é. na vida real, na íntegra. Parar daquele negocinho de tipo, nós somos perfeitas. Não existe mais esse Nunca. padrão, né, amiga? Exatamente. A gente tenta caminhar para chegar a algo mais próximo, mas perfeição, realmente, quem Não, tem é um é mérito verdade, é imenso, né? verdade. E quando a gente realmente entende que esse aperfeiçoamento é no processo, é no caminho, né, na entrega, a gente acaba ficando muito mais livre. Eu acho que livre não é, né, acho que nem a palavra, mas acho que é muito mais leve. Eu acho que como Com certeza. mulheres, a gente precisa entender que precisamos ficar mais leve. E leve não está É verdade. isento da responsabilidade nem da excelência. Não é Com verdade? certeza. É, Né, amiga? saber Então, aceitar, né, a nossa realidade. isso aí, porque somos mães, somos É, esposas, somos empresárias, enfim, temos diversas funções e que desejamos cumpri-las com excelência. Mas, acima de tudo, nós estamos em aperfeiçoamento, né? Então, não tem esse negócio tipo, eu tenho que ser a melhor. Eu tenho que tentar me vencer todos os dias. Então, por isso com que eu te chamei certeza. aqui, amiga, porque Ah, muito eu obrigada. reconheço o seu trabalho, né? Você tem sido uma pessoa muito especial para o espaço. Você tem acreditado no nosso trabalho. Você tem acreditado também na minha entrega, na minha excelência, na minha dedicação, naquilo que o espaço tem entregue. E eu sou uma contigo também naquilo que você tem. Eu, eu, eu fiz parte, né, de um casamento que você realizou junto com a Camila. Eu vi o quanto você foi detalhista, pontual, precisa, sensível com a sua noiva. E isso foi de toda relevância para mim. Então, isso faz muita diferença quando eu falo assim, ó, eu quero ser uma com você numa aliança Muito empreendedora. bacana, com Isso é muito certeza. bacana, porque não é mais uma, entende? Então, seja Com bem-vinda. certeza. O espaço é Obrigada. seu e eu quero muito que você possa contribuir, sabe, para o nosso público, dizendo o quanto a gente Ah, precisa ficar leve com relação a essa construção justamente dessa lista tão temerosa, né? a famosa lista de convidados, né? Isso, Sempre dá o que amiga. falar, assim. É. É, me apresentando, caso alguém não conheça, né? Eu sou Letícia Madruga, trabalho desde 2013 na assessoria de eventos. Hoje mais voltado para casamentos e 15 anos, mas também já trabalhei com outros eventos sociais, né? E a lista de convidados é aquele ponto que pega sempre com uma. É sempre uma caixinha de surpresa, né? Sempre gera ansiedade, gera dúvida. É,
É sempre assim, ao mesmo tempo que tem um momento ali de interação entre os familiares, gera conflitos. Então, tu tem que saber levar isso com muita delicadeza, porque às vezes, né, iniciando já um tema aqui que eu separei, né, eu mandei para a Gleice hoje mais cedo, que eu pontuei algumas coisinhas assim para não cair no esquecimento, é que independente de qualquer evento que a gente vai fazer, seja convidar alguém para vir na nossa casa, pensar assim, por menor que seja, a gente sempre pensa em quem vai convidar, né? A gente vive a era das relações sociais através do Facebook da vida, Instagram, e isso nos gera uma proximidade muito maior com muitas pessoas. Então, essas relações às vezes se confundem, porque eu penso assim, caramba, aquela pessoa, ela é tão simpática comigo, ela é tão bacana, eu falo com ela todos os dias, mas ela não é íntima a ponto de estar na minha lista de convidados para o meu casamento, que vai ser algo mais familiar, mais íntimo, né? Ótimo, se eu tenho como convidar muitas pessoas, abrir um ciclo, show, né? Aquela pessoa, de repente, tem como estar lá e compartilhar comigo. Mas, assim, há uma necessidade de falar nesse tema para as pessoas se cobrarem menos com o que os outros vão pensar se eu não convidar. Eu acho que isso gera uma preocupação muito grande hoje, sabe? Eu vejo, assim, a lista de convidados como um dos primeiros e principais passos a ser feito na construção de um evento. E seja um rascunho, sabe? Mas se eu pensar em fazer um evento, eu penso em fazer um evento para as pessoas, né? Eu não faço um evento só para mim, para 4, 5 pessoas. Então, eu tenho que ter em mente que tipo de pessoas, quais são elas. Então, assim, acho que tira muito peso, né? Falando em ser leve, eu acho que tira muito um peso se eu já começar a rascunhar a minha lista lá desde o princípio. Para noivas, né? Fiquei noiva, tem lá um caderninho, agendinha, já começa a fazer um rascunho, né? Quais são aquelas pessoas que eu gostaria muito que estivessem no meu casamento? Aquelas que de repente podem vir a ser convidadas, né? Porque com o passar do tempo a gente acaba fazendo uma reflexão realmente sobre esses convidados, né? E isso é natural, não é nenhum bicho de Letícia, 7 cabeças. pegando essa sua introdução, e não Claro. tem problema nenhum com relação a isso, da gente repensar sobre isso, até mesmo porque essa leveza, ela vem de uma reflexão, né, de Claro. relacionar, né? Eu acho que tudo hoje está muito pautado e a gente precisa fazer com que isso esteja atrelado ao relacionamento. Aham. Relacionamento, ele existe de várias formas e não tem problema nenhum com relação a isso. Eu sempre digo para as pessoas que é uma dádiva se relacionar, mas nem todo mundo você vai levar para o seu quarto. Exatamente. Entende? Nem todo Exatamente. mundo você vai levar para o seu casamento. Você vai, de Exatamente. repente, levar para a sua festa de aniversário, mas não necessariamente para o seu casamento. Então, não tem problema nenhum, mas isso está muito atrelado quando eu tenho a segurança, a convicção de que essas pessoas, elas estão muito coligadas, relacionadas nesse processo. Eu Entrou uma perdi ligação. você aqui um pouquinho. Ah. É, Não, mas deu para compreender assim que você falou. Essa questão liga, entra um pouco a sensibilidade, né, de você compreender o mundo que a gente vive. E hoje, falar em evento, a gente fala em custos, né? E a gente precisa também ponderar isso. Então, assim, eu já passei por situações em que, exemplos pessoais, assim, né, em que eu não convidei e fui vista como uma pessoa completamente, nossa, você é egoísta, você não me convidou. Mas as pessoas não têm aquela sensibilidade, de repente ela não me convidou porque justamente não tinha, não cabia. Às vezes a gente tem uma rede de amigos muito grande
E aí, para eu chamar um daquela rede, eu vou ficar mal com os outros. Tem todo É vários todo um pontos, contexto. né, a respeito disso. É todo um contexto. É. Eu separei aqui, Gleice, para a gente falar um pouquinho a respeito falando, né, do tempo, né, que eu acredito ser um dos primeiros passos, assim, mas deixar bem claro para quem estiver assistindo que isso não é uma regra, né? Eu costumo dizer que isso são coisas que é uma postura pessoal minha, que eu venho aderindo na minha assessoria, são dicas que têm dado certo. Então, assim, pode ser que o que eu falar hoje, para algumas pessoas, não seja, não tenha a ver com a realidade, como eu falei. Tem pessoas que têm condições de fazer um evento legal, com bastante convidados, e chamar realmente todo mundo que conhece, que sorri, que brinca, enfim. Mas a gente entende hoje, eu estou tentando chamar mais a questão para aquelas pessoas que têm a necessidade de ponderar essa lista e que sofrem por conta disso, entendeu? E planejar um casamento, eu não enxergo, não pode ser um sofrimento. E eu já recebi no meu escritório noivas aos choros, assim, chorando muito, sofrendo muito, porque precisava cortar pessoas da lista. Isso é fato, sim, aconteceu mesmo, não foi uma vez. E isso a gente sofre junto, sabe? É uma coisa que machuca junto, né? Oi, Rejane, beijo. Então, assim, a gente precisa falar e as pessoas precisam entender que isso é normal e eu não deixo de gostar de alguém por não poder tê-la junto comigo em determinado momento da minha vida, entendeu? Sim. Eu separei aqui sobre a relação de quem convidar, né, e quem faz a lista de convidados. Já me questionaram isso. Ah, Letícia, quem pode fazer a lista de convidados? Você acha que só eu, noiva, posso fazer a lista ou eu devo dividi-la com meu noivo? Né? Isso é uma questão muito pessoal, familiar. Tem noivos que vivem o planejamento do casamento ali, juntos, sabe? Não perdem O nada. meu não Eu acho viveu. fantástico. O meu deixou tudo por minha conta. Em contrapartida, quem faz isso deixa a noiva mais livre, né? Tem aqueles noivos que não, tipo, não, meu amor, vai lá, resolve você. Eu vou casar, não se Mas o que que é preocupa, legal resolve. dentro disso? A gente tinha amigos em comuns, então, tipo, meu amigo era amigo dele, então tava fechado. Quem convidava, entendeu? Facilitou. Mas quando a gente não tem isso, a gente tem que ter muito cuidado, Cuidado, é. Então, né? assim, eu passei por uma experiência, eu vou falar um pouquinho, né, da minha experiência com a minha lista de convidados do meu casamento há 14 anos atrás. O meu casamento foi para família, foi para os familiares. Então, assim, o meu pai, eu era universitária na época, então, assim, eu não tinha renda. O meu pai fez o meu casamento e ele me deu a lista de casamento pronta. Esse aqui serão os seus convidados para o seu casamento. Mentira, gente. Sim, Ditador. não, eu tive direito a alguns convidados, com certeza, né? Ele abriu algumas exceções, mas eu digo assim, hoje eu consigo enxergar a situação dele. Ele queria casar a Claro, amiga, filha, né? Ele claro. queria ajudar, mas a gente não tinha condições de fazer uma festa para todos os meus amigos. E então, assim, o meu marido, né, tinha a família mais espalhada pelo Brasil, né, um pouquinho de pessoas em cada lugar, então a gente teve um número bem menor de convidados por parte dele. Então, isso proporcionou com que eu convidasse alguns amigos a mais, mas não foram todos, né? Então, isso às vezes eu paro assim de pensar, caramba, fulano não foi convidado para o meu casamento, mas eu me dou bem com fulano até hoje, sabe? A gente dá risada, a gente se visita, e aquilo ali não foi um marco que estragou a nossa amizade. Eu acho que é muito importante as pessoas avaliarem isso também, né? Essa, essa questão assim, ser muito amigo. Na época, a gente não era aquele amigo de se visitar, de estar sempre junto, não tinha relação com o meu atual namorado, com o meu atual noivo. Então, assim, foi aquela pessoa que eu digo que ficou na lista à parte. Se eu soubesse que faltariam mais pessoas, de repente eu poderia ter conseguido inserir. Mas aí entra um ponto também, Gleice, muito importante, que é a confirmação, né?
confirmação de convidados, que na minha época não tinha. E a gente fazia festa para tantas pessoas e às vezes essas tantas pessoas não iam. Que E é aí mesmo, às perdia, vezes a mesma confirmação, às vezes acaba confirmando e não indo, né, gente? A gente não ainda ia. cai nesse problema, né? Eu falo porque eu tive uma filha que fez 15 anos, eu fiz num ambiente onde eu praticamente eu só tinha a possibilidade de convidar 100 pessoas, porque era um ambiente, numa casa de festa cara, ela queria ali, eu só podia 100 mais nada, né? Não podia passar Aham, aquilo, porque era, né? E aí, sim, eu não podia convidar nenhum amiguinho meu, era só dela, era de 15 anos. E ainda teve pessoas que furaram. Então, assim, é complicado, ainda tem essa questão. é, Mas, mesmo assim, a gente exatamente. tem essa possibilidade que você está falando da lista de convidados, que antes eu não tinha no meu, né? Nem no seu. Exatamente. E assim, eu vejo, eu também bato muito com uma situação dos noivos chegarem até mim e me pedindo para solucionar um problema. Ah, eu tenho um amigo que eu me dou bem muito tempo com ele, há muito tempo com ele, eu quero muito que ele esteja no meu casamento, mas ele está num relacionamento um pouco incerto. Então, assim, eu não sei se eu convido ele com uma acompanhante, porque eu estou com poucos convidados. Aí eu não sei se eu convido, se eu dou mais um convite para ele. Aí eu sempre faço um momento de reflexão, né, entre esses noivos. Eu digo assim, se esse amigo ele é muito querido, ele é muito essencial, eu peço para vocês se colocarem no lugar desse amigo. É Sim, uma situação assim bem diferente, né? Você é muito amigo, mas você não quer abrir espaço para o acompanhante dele. Eu penso assim, né? Deixa eu me colocar no lugar. Como seria receber um convite do meu melhor amigo sem um convite extra para o meu acompanhante? Aí eu acho que gera uma situação mais delicada ainda, sabe? É aquela questão da sensibilidade. Poxa, eu tô sim. convidando meu melhor amigo, mas não vou muito com a cara da namorada dele, ou ele tá recém no início de um namoro, mas é justamente o período que eu tenho que entregar o convite. Aí você tem que pagar para ver, né? E eu acho que é uma questão de respeito, né? Exatamente. É uma questão de Eu respeito. penso dessa forma, é uma Eu questão também penso, pessoal, porque entendeu? Eu eu digo, acho não que é a festa é dos dois, né? Mas aí existem particularidades, né? É amigo dele e é muito amigo dele. E se eu já tive isso também no meu casamento, né? Então, assim, existem tópicos e tópicos, questões e questões. Eu acho que ambos precisam avaliar e precisam ter a sensibilidade sobre todas as coisas, gente. Eu acho que a exatamente. sensibilidade não pode faltar sobre nada, porque a sensibilidade ela vem acompanhada com respeito. E o respeito, ele vem norteando sobre tudo aquilo que às vezes eu não sinto, mas eu me coloco como um lugar que vai sobrepor a empatia. Qual a Sim, empatia que o meu noivo vai ter sobre essa situação que eu não tenho? Eu não tenho relação nenhuma com essa pessoa, mas o meu noivo tem, cara. E ponto. exatamente. E E você está acabou. iniciando um relacionamento e já passando por essa, né? Então, Entendeu, amiga? É assim que funciona. exatamente. A vida a dois é assim, é construída E assim. voltando, né, a falar, né? Eu digo assim, não há uma regra para essa construção, para esse papo sobre a lista de convidados. Não é uma regra. São pontuações que eu falo que vem dando certo, que eu acho que traz uma reflexão sempre muito boa com os noivos, né? Eu estou falando dos noivos, mas eu também lido com lista de convidados de debutantes, né? De festas de aniversário. Então, assim, é muito grande, né? E deixa eu dar um beijo aqui, ó, Rio Grande do Sul, tá nos assistindo, Daiane. Beijinho. Então, assim, a gente precisa ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro, sabendo idealizar o número X, né? Eu separei aqui com relação a justamente isso, a quantidade de convidados versus o X com o qual eu fechei no buffet contratado, né? Então, assim, Letícia, eu fiz uma contratação para 100 pessoas. Quantos convidados eu posso ter na minha lista? Isso gera muita dúvida,
porque a gente sempre tem uma porcentagem ali faltante, né? Mas eu já tive 3 eventos nesse último ano, 2019, que eles foram exatamente preenchidos com o número de convidados. Então, assim, a gente não teve falta alguma. Então, assim, como lidar com isso, né? Imagina esses noivos, a gente não está contando com eles. Não, se vocês convidaram, estejam contando com os convidados de vocês. Eu digo, a gente até pensa nessa possibilidade de uma falta, né? Daquela porcentagem de pessoas que acabam não indo, ou que muitas vezes, quando a gente faz o RSVP, as pessoas confirmam e acabam não indo, né? Como você falou agora há pouco. Mas é uma situação que a gente precisa ficar atento. Uma outra, fazendo uma ponte, né, com essa confirmação de convidados, eu trabalho com 2 pacotes, né, de assessoria completa e a final. Eu não chamo de assessoria do dia, eu chamo de assessoria final, porque eu não presto só o meu trabalho, o meu serviço no dia do casamento. Eu Na trabalho verdade, com você esses trabalha com noivos. consultoria, né? Eu acho que Exatamente. é uma consultoria. Dependendo do que ela É, necessita, você constrói com ela. Exatamente. Então, assim, se ela me contratou 2 anos antes, ela vai ter a minha assessoria por 2 anos, Isso com um aí. pouco menos não digo nem de atenção, porque eu acredito, assim, que eu dê atenção suficiente, né, aos meus clientes, mas eu pondero algumas coisas por conta da questão de contrato mesmo. Mas essa assessoria completa, ela vem junto à confirmação de convidados. E eu digo, faz muita diferença uma empresa ligar para o seu convidado e confirmar essa presença. Porque quando são os noivos que ligam, né, o aniversariante, a mãe da debutante, muitas vezes o convidado tem vergonha de dizer que não vai, né? Ele acaba ficando tímido. E aí ele diz, não, eu vou sim. E aí você fica naquela, né? O fulano convidou, falou, confirmou, mas eu ainda estou em dúvida. Quando a gente liga em nome de uma empresa, né? Eles se sentem mais à vontade para dizer, olha, eu não vou poder ir. Porque eles não estão falando diretamente com as pessoas a qual podem vir a magoar por dizer que não irão, entendeu? Então a gente consegue um número mais adequado de confirmações. É bem bacana, eu acho assim, muito interessante. Aqueles meus casais ou clientes que não têm a assessoria completa, né, que inclui, eu faço um pacote extra para fazer essa confirmação, mas ao mesmo tempo também indico sites, né? A gente tem hoje em dia uma vertente de sites bem bacanas, onde as pessoas podem fazer a confirmação também, né, do evento diretamente ali, deixa um recado para o noivo, para a debutante. Isso ajuda muito na construção dessa lista, porque às vezes 2 meses antes eu já tenho uma ideia se fulano vai ou se não vai, né? Mas eu acho que o mais E importante, eu acho que disso tudo que você está falando, é justamente onde entra o seu trabalho, a sua função, a sua habilidade, a sua expertise, a sua sensibilidade, o propósito a qual você entrou nessa noite. É justamente trazer a ela o conforto, a confiança, a segurança e a leveza. Ó, você pode escolher, você pode, você dá para ela a possibilidade dela entender que essa lista de convidados ela pode ficar super mega tranquila de escolher exatamente exatamente. quem ela quer. Ela não Isso. precisa escolher aquilo que ela não quer. Ou também ela pode ser flexível sobre a perspectiva daquilo que ela, de repente, ela estava tão intransigente, entende? Porque a mulher Exatamente. porque a mulher Uma eterna reflexão, né? A entende? gente sentar, eu digo assim, casal, debrucem sobre a lista de convidados e reflitam. É Quem isso que eu vocês quero trazer. gostariam de ter na casa de vocês pós-casamento? Eu É sempre isso penso que eu quero assim, né? trazer nesse momento. Porque mulher é um pouco intransigente. Vamos falar, vamos combinar, né, amiga? Amiga, vamos combinar. Nós somos mulheres. E eu não quero ficar passando a mão por cima desse negócio, entendeu? E quando a gente pega uma Tá. reta, né? E a Sai da gente às vezes frente. tem até o porquê. Não estou dizendo que a gente não tem um porquê. A gente tem até o porquê. Sim.
Porém, nesse momento, a gente precisa trazer a beleza, a riqueza do todo. A gente Claro. está falando de mulheres maduras, que passou por diversos processos. Eu já fui casada há 21 anos. Você está casada há quantos anos? Esse ano, em setembro, a gente completa 14 anos de casados. Ok? São 14 anos de uma jornada de, Exatamente. de, de resiliência, de Muita, muito. perseverança, de renovação, de tudo, de querer estar. A gente está falando com um Exatamente. público que não é só uma lista de colocar o nominho. A gente está falando, olha só, olha para o seu noivo de uma outra forma, olha para a sua noiva de uma outra forma, para que você possa entender o sentido do que você vai convidar essa pessoa para o seu casamento. Com É esse, certeza. entende, amiga? Porque quando você traz à mesa o sentido, você fala assim, cara, faz todo sentido quando você está falando assim, não, eu quero convidar ele, mas eu não gosto dele, mas. Ah, não, mas eu vou convidar. Então eu te respeito. Então, vamos embora junto nisso? Exatamente. Sabe, Entende? com certeza, é uma troca, né? Tem que ter esse relacionamento mútuo, Tem que né? ter. Tem que Eu, ter. há 3 anos consecutivos, eu realizei um encontro com as minhas noivas, né? Somente com as minhas clientes em alguns lugares aqui na Ilha do Governador. Eu tô louca para Esse ano, fazer isso, tá? Amiga, eu tô então, louca. esse ano, infelizmente, a gente não conseguiu fazer, né? Por Tô conta dessa louca. situação de isolamento. E eu comentei com você até sobre esse tema, porque eu fiz uma dinâmica no passado e foi unânime. Lista de casamento assusta, dá pesadelo, faz as pessoas não acordarem de madrugada, sentar na cama e pensar, meu Deus. E a gente, na minha situação, eu tenho que ter muita sensibilidade Muito. para fazer com que essas pessoas, com que esse cliente ele enxergue que ao mesmo tempo que ele está sofrendo por aquilo ali, é algo muito simples de resolver. A gente tem que ter isso na cabeça. Eu não preciso transformar a lista de casamento, a lista dos 15 anos da minha filha, num problema. Ela tem que ser a solução. Eu tenho que enxergar a festa a minha festa de casamento, a festa da minha filha, que eu enxerguei o nome da Mônica ali, a mãe da minha debutante, eu pensei logo nela. Eu tenho que enxergar a minha festa e pensar nos rostos que eu gostaria de ter ali dentro. Só que, ao mesmo tempo, hoje na internet tem à disposição, né? Quem jogar lá no Google, uns mapinhas, né? A pessoa convive com você no trabalho, sim, convida sim, não. Você levaria essa pessoa para sua casa? Sim, não. Essa pessoa abre a geladeira da sua casa? Sim ou não? Então, convida, não convida. Tem várias dicas desse nível que ajudam bastante. Mas eu acho que ainda a gente deve ponderar muito essa questão, né? Se é casamento, conversar ambos, colocar os prós, respeitar a opinião do meu parceiro, pensar em alternativas, tá? Se eu tenho um contrato, vamos supor, para 150 pessoas, a casa dá mais 10, é saudável eu convidar mais 10 pessoas? É saudável você convidar até mais 10 pessoas, mas eu digo, tenha ciência de que todos poderão ir. Então, assim, não vale eu falar, né, enquanto a gente está em reunião. Falar para vocês, olha, convida sim, pode colocar mais 10 na lista e chegar lá no dia, no final do evento, e você vir me cobrar que Letícia passou o número de convidados. Olha aqui, Danila, meu Dani, amor! gente. Dani Dani, sabe que maravilhosa! Dani vai fazer um evento daqui a pouco, né? Ah, que delícia, né? Dani é Dani teve maravilhosa. uma noivinha. Você sabia que Dani, só para não te cortar, Dani teve que a Nada. primeira noiva do Espaço Lip Garden, que foi a Bruna Campos, cara. E foi ela que abriu tudo. Que maravilha! Foi ela que abriu tudo. A E Danila aí, eu digo Danila iluminada, uma pessoa ela maravilhosa que é eu tenho o prazer de demais. ter na minha vida. Ela Eu é aprendi, ó, demais. Ela é demais. vamos Ela é fazer demais. um A corte gente aqui tem nas um listas. Lê, a gente tem um grupo muito especial na ilha, né, cara? Vamos combinar? Então,
Era isso que eu ia falar. Pô, Fornecedor, independente de qualquer área, ele não é concorrente, ele não é rival. Ele tem que ser parceiro. Danilo é parceirona, muito, aí, assim, show de bola. amiga. Cara, Rejane é isso também, que aí. chegou lá no início, tá? A gente tem que trabalhar junto. A gente trabalha em Amiga, prol de é por isso que eu sonhos. Eu falo falo. assim, tem que ser. Não dá, A a gente gente tem tem que que se fazer um unir das encontro, um mãos. mega encontro de casais, entendeu? A gente vai programar isso e vai ser Se Deus surreal quiser, esse negócio. Deus quiser. Mas vamos voltar aqui para a gente não perder o fio da meada. Com certeza. Falando assim, né, nessa questão de ter a consciência de quantos convidados eu Sim, tenho e de qual as minhas possibilidades de pagar. Porque hoje a gente trabalha muito com valor por pessoa, né? Então a gente não pode fingir que não existe isso. Então precisa ter esse controle realmente para não chegar no final de uma festa e eu ter, nossa, eu tenho que pagar, e agora eu pago como? Não, né? Também fazendo uma ponte com relação a isso, né? A gente trabalha com uma recepcionista na porta da casa, independente se a casa de festa tem recepcionista ou não, a da minha equipe vai estar lá presente. Porque qualquer nome que não estiver na lista, qualquer pessoa sem convite individual, Letícia, tem um problema aqui para resolver na porta. A gente não fala na frente do convidado para ele não ficar constrangido, né? O meu assistente ele é treinado para ele saber lidar com essa situação de forma com que a pessoa não fique constrangida, pois já aconteceu do convidado ser tão próximo que o nome não estava na lista. Porque, tipo assim, é como se fosse da família, sabe? sim, O noivo não se verdade. preocupou em colocar o nome dele. Verdade. Então, quando ele chegou lá na porta, a assistente não viu, olhou Eu várias já tô vezes, né? me Acho que ainda vendo não. dentro disso, tá? Eu já tô me vendo dentro disso. Exatamente. E aí rola aquele no rádio, a gente tá lá dentro fazendo alguma outra coisa, e aí rola, né? Letícia, vem aqui na recepção, ou confirma aí com os noivos, fulano de tal. A gente vai lá, já aconteceu, deixa eu contar para vocês, dos Conta. noivos estarem na cerimônia, durante a cerimônia, uma cerimônia dentro de uma casa de festa aqui na ilha. As pessoas chegaram um pouco depois, tá? Os convidados chegaram um pouco depois, e a minha assistente me mandou no rádio, Letícia, fulano de tal não está na lista, e não tem o convite individual, porque ele disse que foi convidado semana passada pelo noivo. E os noivos estão lá, né, de frente para o celebrante, e aí você faz o quê? Você põe a prancheta e fala assim, segura aí 5 minutinhos, diz que está no meio da cerimônia, que você precisa esperar um pouquinho. Aí ela falou, né, pro convidado que era para aguardar um pouquinho, porque a cerimônia estava no meio, que precisava ver se dava para eles entrarem ou não. Quando a aliança foi entrar, que foto e filmagem todas foram para cima da criança que estava entrando com a aliança, eu fui no ouvido do noivo e falei, fulano de tal, tá convidado? Ele me olhou, claro que tá. Eu falei, então tá bom. Aí fui no rádio, falei, ó, pode liberar ele, dizer que ele já pode entrar, porque agora a foto não vai pegar ele. Tipo assim, a pessoa em si não ficou pensando, nossa, meu nome não estava na lista por algum motivo. Não. Ele achou que só não entrou para não atrapalhar a cerimônia. Então, assim, a gente Claro. tenta tornar tudo mais leve, Mas, entendeu? tipo, mas olha a sua agilidade, olha a sua sensibilidade e a sua precisão, tá? Porque, A gente precisa ter esse assim, entende? muito rápido, Existe um né? conjunto de habilidades de uma liderança nesse momento para que não haja uma falta de percepção sobre o cuidado com aquele convidado, entende? Exatamente. Então, foi o que Exatamente. aconteceu nesse momento. Ele entrou na festa, ele não soube que o nome dele não estava na lista, entendeu? Ele precisou esperar um pouco, porque ele chegou com convicção de que ele tinha sido convidado. Então, assim, a gente já aconteceu da gente receber penetra em festa e a pessoa fala, tá escrito na cara que é penetra quando ela chega na recepção. Então, assim, isso é mais uma das coisas que eu tenho orgulho de falar, que eu treino minha equipe para que eles saibam lidar com essas situações, sabe? Por mais que a Espetacular. gente é,
de saber lidar com essa situação. E eu já tive passei por esse momento de ter que convidar a pessoa a se retirar do local porque ela não estava na lista. Então, assim, é uma situação muito delicada. A pessoa fica meio nervosa, mas sabe, Já teve fica. isso? Já aconteceu. Já Nossa. aconteceu de eu ter que convidar. É super constrangedor, mas assim, eu tenho uma facilidade para falar, Tem? olhando nos olhos. Eu tenho uma Mentira. facilidade para falar. Tenho. Mentira. Eu acho que isso é uma das minhas melhores Amiga, não características. tem esse negócio Eu não. não guardo nada, eu não sei esconder. Se eu tiver algum problema com você, eu vou resolver com você olhando no Não, eu seu olho. também Então não tenho, eu isso sou faz muito com que prática. Mas esse isso faz negócio com de que botar eu olho. gera uma situação constrangedora, mas assim, não faço na frente de muitas pessoas, não, né? Claro. A gente vai lá, Mas vamos Peônia, combinar? É aquilo que você nasceu para fazer. é. Tipo, Você entende? convida a pessoa, olha, vem aqui comigo um pouquinho. Então, deixa eu te falar o que aconteceu. Nós estamos com uma lista de convidados. Eu não tenho autorização para colocar ninguém para dentro da casa nesse momento. Eu não posso interromper o noivo e a noiva porque eles estão na sessão de fotos. Eu não tenho. Se eu for lá, eles vão brigar comigo, eu vou perder meu salário. Eu invento lá uma situação, entendeu? Eu faço com que tudo se torne mais leve. A gente precisa de Claro, leveza para as situações. E aí a pessoa ficou, nossa, poxa, mas eu achei que eu pudesse vir, meu primo tá aí dentro, falou que eu sou colega dele. Falei, pois é, mas infelizmente não, porque o valor do convite por pessoa é tanto, e se você quiser entrar agora, amigo, você vai ter que dar esse valor para eu entregar para o noivo. Você vai ter? Ai, não, não tem, não, tudo bem, foi embora. Mas é uma situação assim, ó, eu acho que de. eu acho que você expressou bem. Eu acho que líderes precisam realmente saber comunicar. A comunicação, ela justamente faz a diferença sobre todas as coisas, sobre tudo. Então, quando você é detentora de uma comunicação assertiva, você faz com que tudo fique mais leve e você coloque cada coisa no seu devido lugar. É simples assim, É. Já né? tive também em festa de debutante, uma menina entrou. Logo lá no meu início, eu acho que é super válido falar também sobre isso, né? Sobre falhas. Nós somos humanos, a gente falha. Graças a Deus, assim, eu não tive nenhum problema, mas sou consciente que se tivesse dado algum problema, eu ia tirar do meu bolso e ia pagar aquela pessoa a mais, né? Jamais eu ia deixar o meu Sim, cliente se virar por um erro da equipe. O que acontece? Quando a gente carrega a planilha com o nome dos convidados, muitas das vezes, agora a gente está treinado, né? Treinamos a equipe para que não se faça mais isso. Então, o convidado ele não tem mais acesso à lista, aos nomes assim na porta, né? Com a prancheta ali, não fica não tem. à mostra. Não, eu digo assim, fica de uma forma mais reservada, porque essa menina que entrou de penetra na festa de debutante, ela foi com mais duas amigas convidadas. Então, ela olhou na lista, enquanto as outras duas davam o nome, ela procurou um nome qualquer e falou: meu nome é tal. Adolescente, né? E aí Sim. a minha assistente marcou lá a entrada dela. Só que não deu 20 minutos, vou chutar um nome, né? A Adriana verdadeira chegou. E aí, quando ela chegou, o nome dela já estava arriscado, a assistente me olhou e falou assim: olha, tivemos um problema, porque a Adriana está chegando agora, mas ela já chegou. Eu falei: não, essa é a Adriana verdadeira, nem questiona, pode mandar ela entrar. O que que eu fiz? Com todo o meu carisma, com toda a minha doçura, como disse a Nil aí da Peônia, fui até a mesa das meninas, puxei a cadeira, sentei do lado dela e disse assim: meu amor, como é o seu nome para eu colocar na lista de convidados? Aí ela me olhou e falou assim: meu nome é Ruth. Eu falei: ah, bem que eu sabia que você não era Adriana. A menina ficou vermelha, ficou muito vermelha. Eu disse assim: olha, só para constar ali, tá? Porque a gente tem uma lista de convidados. Eu preciso dar depois um resultado para a mãe da debutante. Você não precisava ter mentido, mas tudo bem. Eu entendi a sua deixa. Você já entrou na festa. Eu não vou retirar você agora, caso a mãe permita que você fique.
tá? Eu vou comunicar a mãe da debutante. Se ela pedir para você se retirar, eu vou voltar aqui e vou pedir para você se retirar, ok? Ela, não, tudo bem, tia. Adolescente me chama de tia, né? É E aí a assim, gente passa por essas dizer. situações. Então, assim, lista de convidado é complicado e sempre tem algum extra aí durante o evento que a gente tem que ter um jogo de cintura muito grande para lidar, sabe? Na verdade, vocês que são assessoras, né? Vocês têm vários aspectos delicados, né, amiga? Vários Muito. aspectos. Tem. A lista de O jogo de convidados cintura tem que estar é algo sempre. grandioso e delicado. Mas quem te contrata, né? Quem busca justamente ter com você uma construção desde a hora que eu fiquei noiva, né? E agora como eu vou construir essa jornada, tudo é delicado, né? Porque ela precisa Exatamente. ressignificar muitas coisas. Ela também precisa, de repente, se dar a oportunidade de ver as novas possibilidades que até então, no decorrer da sua jornada, vai surgir, né? Como eu estava falando Sim. ontem no meu casamento, né? É, eu tive sonhos que, a princípio, eram impossível viver, mas graças a Deus, que Eu pessoas acompanhei. estavam, né, que estavam comigo compartilhando, eram os meus padrinhos. E por isso que eu falo, gente, escolham pessoas que realmente vivam a sua história, né? Exatamente. A gente precisa entender isso. Quem são as pessoas que estão construindo com você esse caminho? São pessoas que torcem, são pessoas que oram, são pessoas que acreditam numa aliança, porque não é só um momento, é uma história que vai dar frutos, né? Então eu tive Sim. pessoas exatamente, e essas pessoas, elas investiram na minha visão, né? Até mais do que eu pensei. Eu aí, tipo, eu saí da comunidade de BMW, eu falei, né? E fora outras coisas. Mas não é só isso, né? É te nutrir de pensamentos, é te nutrir de sentimentos, é te nutrir de repente, você dar uma ressignificada para que você, poxa, não, esse aqui desse jeito não vai dar, mas será que de repente, se você não colocar esse jeito, será que não seria muito legal? Né? Eu acho que esse é muito Aham. do seu papel. Eu não tive uma cerimonialista. No meu próximo casamento, eu vou ter milhões, né? Porque Com certeza. Nem que eu você digo, não queira, você terá. amiga, pode ter certeza, eu vou catar vocês todinha nesse dia, porque não, Para cada item você escolhe uma. Ah, quem vai cuidar entendeu? do meu vestido de noiva Porque é vai ser uma, para quem tão vai cuidar do convite é outra. porque vai ser tão prazeroso construir isso com vocês, porque fazem parte da minha jornada, da minha história. Então eu não vou querer nenhuma de Com fora. certeza. Então é isso. Por isso que eu falo, cara, escolham realmente profissionais que possam viver esses dias de alegria, esses dias de sofrimento, esses dias de aflições, porque é isso que vocês proporcionam, uma nova visão, um novo sentimento. Sim. É isso que você tem me passado, sabe? E eu quero muito que você fale sobre isso, porque eu tenho falado muito nas outras lives, eu tenho dado a oportunidade às outras cerimonialistas falarem sobre isso. E eu quero que você reforce o que realmente uma assessoria, até porque daqui a pouco são 18h46, e eu não quero que isso acabe. Mas o que você tem agregado de valor, né? Porque é isso, a marca é você. E você tem agregado no É. decorrer da sua jornada valores para suas noivas, né? Para os casais. E o que Assim, você Gleice, tem, pode pode falar, e o falar. que você tem deixado, né? Isso realmente se tornar um marco dentro dessa história. Então, eu costumo falar, normalmente não é uma regra, né? Mas a grande maioria das assessoras e das cerimonialistas que eu conheço, elas começaram pela profissão logo após o casamento, né? Logo após o seu casamento, por conta de alguma dificuldade que encontraram, algum obstáculo que encontraram na construção dele. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, eu sou gaúcha, eu moro aqui no Rio de Janeiro desde 2008, final de 2008. Em 2013, passando por uma situação, eu sou professora, sou pedagoga, passando por uma situação, né? Eu digo assim, eu enxerguei uma bifurcação na minha frente, né? Eu amo eventos desde criança. Minha mãe fazia decoração para festa infantil, festa de 15 anos. Então eu vivenciava com ela todos aqueles projetos que ela montava e tudo mais. E aquilo ali para mim era uma maravilha.
eu tinha essa vontade, esse desejo de trabalhar com alguma área do ramo. Mas a área de decoração, não sei, mas eu acho que não é o meu, né, não é o meu gosto, mas não é o meu bom, né? Não é o meu dom, assim. Então, eu acho que a gente também tem que respeitar, olhar até onde vai nosso entendimento, né? Até onde vai a minha, saber até onde eu posso ir. O meu casamento, gente, tinha que fazer a gente, quem sabe, acho que eu vou fazer uma live para contar sobre o meu casamento. Porque Eu acho que assim, tem que ó, fazer, amiga. deu muitas coisas erradas. Graças a Deus, a minha relação nunca deu errado, porque nós estamos casados até hoje. Amém, Que é o amém. principal, né? Isso aí. E para a vida. Mas eu digo assim, hoje eu recebi, tá até nos meus stories, eu recebi um bolo da Janaína, que está completando 3 anos de ateliê aqui na ilha. Ela foi Quem, decoradora amiga? do meu casamento. A Janaína Nunes, ela tem um ateliê de decoração aqui na ilha. Ela é É, gaúcha também, isso. E aí hoje conhecer. ela trouxe um mimo para mim aqui. É, Só que ela trabalha há 16 anos. Então ela fez a minha decoração do meu casamento lá no Rio Grande do Sul. E no dia, para ser bem assim, sucinta, só para vocês terem ideia, uma das coisas que deu errado é o bolo. A gente contratou um bolo de 3 andares com pasta americana, né? Bolo bonito. Às 3 horas da tarde, antes de eu ir para o salão me arrumar, eu fui junto com a minha mãe na casa da boleira para pegar o bolo. A gente chegou lá, a gente encontrou o bolo de corte quadrado com merengue por cima. E aí eu olhei para minha mãe, sentei no sofá da mulher, comecei a chorar, falei, como que esse bolo vai parar em cima da minha mesa, né? Nós não tínhamos facilidade de WhatsApp, né, nem nada, então rolou uma ligação para a Janaína, enquanto a minha mãe me levava para o salão para eu me arrumar. Minha mãe ligou para a Janaína e contou. Janaína salvou a minha pátria, conseguindo um bolo fake de última hora. Eu cheguei lá, eu vi aquele bolo de 2 andares, passou na floricultura, comprou umas rosas, a decoração era vermelha, comprou umas rosas, conseguiu colocá-la no bolo, meu bolo de casamento foi aquele. Ela salvou a minha vida, porque eu ia ter um bolo de corte em cima da mesa, olha lá, né? Então, assim, isso foi uma das coisas, né? Fora tantas outras. Inclusive a Penetra, né? Não convidei alguns amigos e tive Penetra que pegou o meu buquê. Jura? Juro. Não tive, né? Não existia essa assessoria, esse cuidado com, né, Não, com né? Eu também não me fiz planejamento, com Jesus. organização, não tinha. E faz uma diferença enorme, porque você não Faz se muito. estressa, você vai para o seu dia tranquila, você vai ciente de que você está indo para um dia para ser feliz. E mesmo assim, quando acontece algum obstáculo durante o dia, quando você tem uma cerimonialista, você consegue só saber em último caso, sabe? Assim, a gente só conta para a noiva quando não tem mais solução mesmo, quando a gente não consegue resolver com mais ninguém. Ou quando a gente vai, né, pro jantar dos noivos, que a gente vai levar eles lá, que tá tudo resolvido, aí a gente senta e fala assim, quer saber a boa de hoje? Aí a gente sempre, já casaram, já tá sempre toma, né, olha, aconteceu isso, você nem sabe. Pô, gente, como assim? Deu tudo certo, mas aconteceu. Sempre para Porque dar havia uma uma animada, né? profissional por trás, trazendo toda uma criação de Exatamente, solução, gente. É isso que a gente precisa exatamente. entender. O que um profissional de solução traz. E às vezes, amiga, eu preciso ressaltar sobre isso. Eu falo muito sobre isso porque a gente às vezes tenta simplificar muito. Não, porque não, isso é muito fácil. Gente, não é muito Não fácil. é, A gente precisa não precificar o valor do outro, porque quem precifica o valor é o outro, que sabe exatamente aquilo que ele tem como uma marca de especial para entregar. com Eu certeza. sei o que o espaço entrega para uma noiva de especial para o seu dia. Não é só um lugar sofisticado, não é só um lugar onde existe um ambiente todo arranjado, onde ela tem a família dela naquele dia, totalmente num só lugar. Existe um Tem ambiente de toda uma paz, responsabilidade por trás, né? amor. A gente é responsável por. Eu digo assim, ó, pode dar tudo certo. Eu não espero elogio.
Juro para você, eu não espero elogio. Aí, eu também não. Se der tudo certo, é sinal de que o teu trabalho foi bem feito, ok. Perfeito. Se der alguma Perfeito, coisa amigo. errada, pode ser um alfinete que caiu no chão. Os holofotes vão estar em Perfeito. cima de quem? Da cerimonialista. Amiga, o teu Então, o trabalho volta cuidado atrás nesse dia? Tem como essa noiva falar nunca, assim para nunca você? volta, nunca mais. Tem o replay? Não tem. Essa noiva, quando passar por aqui, não tem como falar assim, eu vou voltar o meu dia, não. Ela vai falar assim, cara, esse meu dia foi ruim ou esse meu dia foi maravilhoso. Eu sou Exatamente, responsável por esse dia, amiga. Você é responsável exatamente, para dar tudo certo. É igual um fotógrafo, é igual um cinegrafista, é igual uma maquiadora. Então, são profissões que, tipo, ou dá ou não dá. O meu cabeleireiro exatamente. acabou com a minha raça. Não tem como É. eu. Só para eu não esquecer, você falou aí dos fornecedores, né? Tem a Sim, ver com o tema. É muito importante, eu sempre falo, independente de quem, né, estiver ouvindo, noivo, qualquer tipo de festa. Saber, é importante saber, se você não tem uma assessoria, se você não tem um cerimonialista, saber se os fornecedores contam, entram na lista de convidados ou não, para não ter surpresas. Porque às vezes a pessoa fecha aquela lista de convidados, né, com o número X, e quando chega na semana do evento, quando vai fazer a última reunião na casa, no buffet, descobre que os fornecedores também pagam. Então, assim, isso é um cuidado que eu sempre tenho também, de verificar com o buffet, com casa de festa, qual é o limite de fornecedor, né, que os contratantes podem levar, sem pagar, sem adesão, enfim. Para ficar como dica, né, para quem for fazer o evento, sempre tomar esse cuidado para não ser pego de surpresa, né? sim. E fazendo. Eu tenho vontade de falar muita coisa, né? E o tempo tá. A gente vai. Esse é fato, né? Porque vocês são carregados de conteúdos, né? De experiência. Mas nós É, realmente vamos ter, assim. Eu estou programando algo muito legal, sabe? Vai ser presencial. E aí eu vou, daqui a se pouco. Deus quiser. E aí eu vou estar realmente chamando vocês para estar compondo isso comigo, porque não tem como fazer sozinha. Não quero fazer sozinha, amiga. Não sei fazer sozinha. Eu acho que vocês são assim fundamentais nessa criação, nessa composição. Mas aí a gente ainda tem o quê? Termina aí, a gente tem acho que 6 minutos ainda, porque são Então, 18h54. então E eu deixa eu quero. falar rapidinho Isso aí, para ficar gravado aí. isso aí. Para aquelas pessoas, né, que têm já sua cerimonialista, sua assessora, tentem entregar com mais tempo hábil possível a lista de convidados para elas. Não deixem para entregar na véspera, não, tá? Por favor. É verdade. É muito importante a gente ter a lista dos convidados nas mãos, uma semana antes, no mínimo, para a gente ter uma ideia. Por quê? Porque sempre acontece de substituições, né? Mas aí a gente já tem ideia que aquela pessoa que foi substituída, ela estava na lista. E essa pessoa que foi substituída, às vezes, ela é substituída, mas ela vai no dia. Tem que estar atento. Então, se eu tenho aquela lista, eu vou para o evento com as duas listas. Eu vou com a lista, com a primeira lista e eu vou com a substituição. Por quê? Porque se aquele nome não está na lista oficial, eu sei que eu tenho um extra lá atrás dizendo o nome das pessoas que foram substituídas. Entendeu? Você entende? É aquela questão da confirmação. A pessoa disse que não vai, mas chegou no dia, ela pensou, olhou para o espelho e falou: gente, eu tenho um casamento para ir hoje, eu vou ir. E aí ela chega lá na porta do evento e o nome não consta na lista. Não, não é que não conste. A gente vai lá no extra e olha para ver o nome. Tá o nome no extra, a assistente me passa. Letícia, tá entrando um extra fulano de tal. Eu vou lá no ouvido da noiva, do noivo, da mãe da debutante e falo: olha, fulano de tal que foi substituído veio, ok? Ok. Tá, mas aí é avisado, tudo direitinho. Pra gente não passar por nenhuma situação Claro. constrangedora, né? A gente só tem 1 minuto agora, tá, amiga? Olha, muito feliz pela participação, Gleicia, que a gente tenha. O ano de 2020 ele veio bem complicado, mas eu acho que ele está fazendo a gente repensar muito. A gente está usando esse Claro. tempo para estudar, para crescer, e que a gente possa sim que voltar, né, a nossa normalidade, voltar aos nossos eventos, que a gente possa entregar o melhor que a gente se propõe a Sim. fazer para os nossos clientes, tá? Obrigada por você Obrigada estar pela aqui parceria, conosco. viu? Obrigada por você estar aqui conosco.
fazendo aquilo que você sabe fazer de melhor, entregando assim, com relevância o seu carinho, o seu amor e a sua verdade, né, no seu trabalho. E a gente tem muito para construir, amiga, muita Com coisa. certeza. Então, É um obrigada tema que tem mesmo. muita vertente, né? Eu peço desculpa àqueles A que minha irmã esperaram também está mais. aqui, que é uma sócia minha